Meu Deus do céu, sexto ano! Ei, não é para desligar não, gente. Eu tô aqui mesmo, sou eu, a professora de arte de vocês, professora Dini. É porque hoje vocês vão ter uma aula diferente de História de Recife. Vocês vão fazer um passeio à Casa da Cultura com o professor Luciano Júnior. Mas ele ainda está chegando, gente, de lá. Ele estava lá agorinha. Aí ele fez assim: tô chegando aí da Casa da Cultura. Vamos começar essa aula. E quem está aqui para começar essa aula comigo e continuar com o professor Luciano é a nossa belíssima professora de português. Uma das, né, gente? Nosso time de português só tem gata. E tudo, ó, alto nível de conhecimento. Vocês têm que estar aqui, não pode perder português. Professora Carla, bom dia. Muito bom dia. Olá, meu povo do sexto ano. Vocês já sabem que eu estou aqui há um tempo trocando figurinhas com o professor de História, não é verdade? E agora estou eu aqui com a professora Dini para falar da Casa da Cultura, continuar o assunto, viu, professora? Que a gente já começou na aula passada, que é artesanato. Então, ó, turminha, fica aí, não sai. Qualquer dúvida, estou aqui, tá certo? E vamos embora. Olha só, e a diferença entre arte e artesanato, ela é curta, ela é pequena. Por quê? Porque a arte, uma obra de arte, ela não é feita em série, a não ser a xilogravura, tá? Ela nunca é a mesma. Você não tem como pedir digamos, que vocês conheçam, Romero Brito, para fazer o mesmo quadro do mesmo jeito, com as mesmas... Não, porque aí é o quê? Artesanato. O artesanato, por exemplo, digamos que eu sou um artista plástico e coloco uma estampa neste encharpe, né? Nesta pashmina. Então, é meu, mas vão ter que sair várias peças dessa para venda. Então, eu vou estampar, não é? A mesma. Tá? Eu vou tirar um molde e esse molde será colocado. Isso quando é vestimenta, né? E assim vai, gente, porque tem a parte de cerâmica, né? E outra coisa, viu, professora Dini? Vale ressaltar que na aula passada a gente observou o conceito de artesanato, né? O significado de artesanato. E se você parar para perceber, enquanto palavra, né, enquanto etimologia, quando a gente estuda... Adoro essa parte da etimologia. Quando a gente estuda a palavra, a gente entende o que significa, é um contexto bem mais amplo. Artesanato, arte. Então, artesanato é uma arte, gente. Sim. É a arte e a técnica. Só lembrando, né, que é onde a gente usa as nossas mãos como principal instrumento. Né? E esse instrumento, né, ele transforma símbolos e signos da nossa vivência cultural, do nosso dia a dia, né, dessa vivência da cultura local em peças. É, exatamente. Aí entra a Casa da Cultura, né, professora? E entra a Casa da Cultura, que agora... Coisa aí. Vamos começar o passeio? Simbora. Isso. E quando a gente voltar, o professor Luciano vai estar aqui para fazer os comentários com vocês. Um beijo enorme. Foi uma honra imensa ser convidada pelo professor Luciano e pela professora Carla, que está aqui com vocês, para abrir essa aula linda de um lugar que eu amo e que conta a história do Recife. Vamos lá? Opa! Vamos começar com o vídeo, né? Isso. Vamos lá, tio Lu. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luciano. Nós vamos, a partir de agora, trabalhar uma temática bem interessante para a nossa aula de História do Recife. E nós estamos aqui em frente
a uma construção daqui da cidade do Recife. Você sabe que construção é essa? Já esteve aqui em algum momento? Então, ó, se não conhece, vem comigo que vocês vão conhecer a partir de agora. Vamos lá? Se você não sabe onde nós estamos, nós acabamos de entrar aqui no espaço interno da Casa da Cultura do Recife. A Casa da Cultura é um centro de artesanato que funciona no local onde foi erguida a antiga Casa de Detenção do Recife. A Casa de Detenção do Recife é uma construção que data do século XIX e que era a maior casa de detenção da América do Sul. Em 1848, uma lei provincial autorizou a construção da Casa de Detenção em Recife. Em 1850, iniciaram as construções e em 1855 a Casa de Detenção foi inaugurada. Porém, a construção continuou até mais de 1860, sendo específico, até aproximadamente 1867. Nós podemos observar que a Casa de Detenção, hoje Casa da Cultura, foi construída em estilo neoclássico e, nesse sentido, ela segue uma arquitetura no estilo de cruz. Em 1973, a Casa de Detenção ela foi desativada e os presos que ainda estavam nela foram transferidos para a Penitenciária Agrícola de Itamaracá. A ideia de transformar a Casa de Detenção, a antiga Casa de Detenção, em um centro de cultura foi um projeto do Francisco Brenan, de forma tal que em 1976 a antiga Casa de Detenção do Recife foi reinaugurada agora como Casa da Cultura. A Casa da Cultura, como centro de artesanato, possui uma variedade riquíssima, né, de vários tipos de artesanato. Nós temos artesanato aqui que vai desde as peças com produção de tecido, couro, barro, pinturas e, nesse sentido, a gente observa, né, que é um local riquíssimo, um local que vale a pena visitar. Inclusive, a gente não tem condições de ver agora, mas se a gente apontar para a loja ali, a professora Isabel e a coordenadora Celi, que estão aqui conosco, entraram ali para fazer uma comprinha. Então vamos acompanhar elas, ok? A Casa da Cultura está localizada na rua Floriano Peixoto, sem número, vizinha às margens do rio Capibaribe e à estação central do Recife. Caso vocês desejem visitá-la, ela funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 17 e no domingo, das 9 às 14 horas. Vale a pena visitar porque a Casa da Cultura é um local riquíssimo em artesanato. Então, pessoal, eita, olha, que surpresa é essa? Vocês começaram a nossa aula com as duas maravilhindas. Estão ali, ó, na Casa da Cultura, ó, elas estão ali, ó, no cantinho. Dá um closezinho aí de novo, Juninho, nas maravilhindas, Gine e Carla, olha elas ali. Isso, elas começaram... estava na Casa da Cultura, não foi, professor? Assim, agora como eu vim correndo de lá. Aí eu tive que trocar a camisa porque a azul suou. Boa, já fez exercício do dia, já foi? Cheguei, ó, malhando aqui, só no... Então, o que é que a gente vê do vídeo, gente? Vocês estão vendo, a gente começou, né, a aula... Nossa querida Carlinha fez aí uma revisão do que foi que a gente viu na aula passada. A gente começou a falar da Casa da Cultura e, nesse sentido, né, a gente vai continuar falando, né, sobre a Casa da Cultura, porque na aula passada a gente falou um pouco sobre artesanato, aí a gente teve esse vídeo introdutório. Aí começa, né? Você já visitou a Casa da Cultura?
você já esteve neste local, um local muito importante, né, na história da cidade do Recife. A gente deve ter visto aí, né, vocês viram pelo vídeo, a Casa da Cultura. Ela é, na realidade, um espaço, né, da antiga casa de detenção. Era o local onde se mandavam, né, para onde se mandavam os presos, né, naquele local. Então a gente vai sintetizar o que é que a gente viu, né, no vídeo, né. Veja, a Casa da Cultura é um centro de comercialização de artesanato da cidade do Recife, né, nossa capital. Aqui, ó, a gente tem a imagem, né, do alto da Casa da Cultura, certo? Vejam, nesse formato, né, de tipo uma cruz, né? E a gente vai explicar o porquê disso. Aqui, ó, já algumas imagens, né, de artesanato no local. Ela funciona, né, no edifício da antiga Casa de Detenção do Recife, que foi a maior cadeia do Brasil no século XIX, né? A primeira prisão radial que a gente chama de panóptica, né, da América do Sul. Exatamente, panóptica é esse formato aqui, ó. A gente vai explicar também por quê. Daqui do centro aqui, onde tem essa cúpula, aqui em cima, né, no primeiro andar aqui da Casa da Cultura, tem um espaço de observação que quem estava nele conseguia ter visão ao mesmo tempo dos 4 pavilhões, dos 3 pavilhões maiores e desse menorzinho aqui. Uma das características do estilo neoclássico. Exatamente. Né? E, na verdade, o neoclassicismo, a arquitetura neoclássica, ele é um estilo arquitetônico que é em linha, né, com a tendência artística universal do período neoclássico, né, que foi um período que começou no século XVIII, embarcou para o século XIX, né, e resulta da recuperação da gramática formal da antiguidade grega junto com a romana. Exatamente, né? É isso aí, ó, tá vendo? E então, a gente estuda, né, no 6º ano as civilizações antigas, certo? História, inclusive, no momento a gente finalizou, né, no 6º ano, a civilização egípcia. Próxima sexta, agora a gente começa com um outro povo, e nesse sentido a gente vê a influência da cultura greco-romana, certo? Presente no nosso cotidiano. Veja, então, Gine e Carlinha, a casa de detenção, ela começou a ser construída em 6 de agosto de 1848, né? Por uma lei provincial, né? A lei provincial 213. Então, nesse sentido, né, o projeto foi aqui, ó, do José Mamed Alves Ferreira, certo? Então, ele foi um engenheiro pernambucano, né, que projetou aí, e foi assinada uma portaria em 16 de janeiro de 1850, que determinou a construção, que começou também naquele mesmo ano. E em 25 de abril de 1855, essa casa de detenção ela foi inaugurada. Observa aqui, ó, uma foto de 1880, certo? Então aqui a gente já tinha, né, 1855, 25 anos, né, da inauguração, né, inauguração da casa de detenção. Vejam, porém, a questão é que é o seguinte, ela foi inaugurada antes de ser concluída. Então, acontece às vezes, né, que determinados edifícios públicos, né, eles são construídos, eles começam a ser a funcionar, mas a construção continua. Exemplo, eu trabalho em escola na prefeitura de Jaboatão, no turno da tarde, e essa escola passou por uma reforma. Aí veio o prefeito, à época, né, o prefeito da época, ele veio à escola com toda a equipe, a gente fez uma inauguração, mas naquele momento só tinha feito a reforma em metade da escola, né? A outra metade ainda estava em trabalho. Mas mesmo assim foi feita a reinauguração da escola. Então a gente, vez ou outra, se depara com uma situação dessa. Foi o caso aqui. Porque então, também, né, Luciano, essa isso. questão de inauguração de qualquer espaço público é algo muito maior. Não é somente, estamos falando de engenharia. Há questões políticas, há questões culturais, né? Há datas mais propícias à inauguração. Então, é pensar que a inauguração ela consiste nesse processo bem amplo, tá certo? Exatamente. É o que a gente chama de cronograma, né? Isso. O cronograma
tem que ser... É um cronograma que se faz na parte de estrutura pública, né? Que precisa ser obedecido, né? Exatamente. Desde a própria questão da licitação do projeto, né? Você tem a licitação, você vai ali recrutar, né? Quais são as empresas que vão trabalhar na construção daquela obra. Então, abre edital público, as empresas se cadastram, elas apresentam um projeto e a partir da avaliação daqueles projetos, aquele que for na relação custo-benefício, né? Melhor organizado, termina vencendo a licitação. Então, veja, como a professora Gini falou, né, a questão do neoclássico, né, um estilo classicista, né, que a gente vai ver, utilizando o que se chama de sistema panótico, né, o que era isso, em forma de cruz, como eu disse para vocês, porque permitia, a partir de um determinado ponto, certo, que fosse visualizada todas as alas, né, da casa de detenção. Daí a expressão panótico, né, o pan, todo, ótico associado à visão. Então, você tinha a visão do todo, né, de todos os corredores, né? Então, ficava um vigia ali em cima, no plantão ali. Se no corredor A tivesse uma confusão, ele sinalizava os outros guardas, eles iam lá, resolviam aquele processo, né, aquela confusão, e assim eles fiscalizavam tudo. Aí, veja, em 1973, o presídio, né, foi desativado. Os presos que ainda existiam, eles foram transferidos para a região de Itamaracá, o presídio agrícola de Itamaracá, que é esse aqui, ó, a penitenciária agrícola, né, de Itamaracá, certo? Ilha de Itamaracá. E nesse sentido, aparece a figura do Francisco Brenan, que teve uma importância muito grande aqui, porque desativaram a casa de detenção e o que fazer com aquele espaço tão grande? Já ele teve a ideia de transformar a antiga casa de detenção em uma casa da cultura, né? Então, um centro de cultura. Daí, ó, a casa de detenção, ela vai passar a ser casa da cultura. E tem uma coisa interessante, veja, um local que antes ali aprisionava pessoas, ele agora vai se transformar em um local que abre a possibilidade para libertar mentes. Sim. Por meio do acesso à cultura. Isso é interessante, né, professora Gini? Não, é maravilhoso, porque é um tipo de arte, né, o artesanato, que ele traz em si mesmo, nas mãos das pessoas que fazem, que constroem, conhecimentos prévios da sua vivência cultural, do seu, né, naquele paninho que você compra, não é um paninho, é toda uma história, uma ancestralidade. E cada desenho daquele, você via na Idade Média, num vitral, entendeu? Exatamente. Tem ligação. E cada boneco daquele é uma pequena escultura. Mas como ela é feita em série, ela é artesanato, né? Exatamente. E sem falar, né, Luciano, que além do que o Gini falou, quando você entra na casa, quando você entra em casa, a gente tem os objetos que estão ali expostos. Mas a casa em si, ela já tem a cultura, ela já remete à cultura. Exatamente. Então, a gente vai perceber a ornamentação da casa, a arrumação da casa, trazendo aí aspectos do folclore, aspectos das nossas comidas, não é? Nossas festividades tão maravilhosas. Então, cultura, pessoal, é lembrar sempre daquela aula, professor Luciano, que falou de cultura, né? Exatamente, né? São a gente tem todos a aula, né, sobre cultura popular. Né? Exatamente. Patrimônio material e imaterial. Aí vejam, em 1976, ela é reinaugurada como Casa da Cultura. E a gente vai assistir mais um vídeo, né, que foi produzido aqui pela equipe de cinema do CETEC, né? O Set Cine, né, que é a equipe do nosso querido Kilson, certo? Então, esse vídeo primeiro que vocês viram, a gente produziu com ele lá. Tem um outro videozinho aqui sobre a Casa da Cultura, vamos assistir ele. Dá o play, DJ. A Casa da Cultura
A antiga casa de detenção, ela foi construída em forma de cruz, em um estilo clássico, se aproveitando de uma arquitetura, de uma forma de construção que a gente chama de panóptica. Por quê? Como a gente pode verificar, a partir desse ponto de observação, o guarda ou o vigia responsável pelo turno naquele momento, ele tinha a visão de todos os pavilhões da casa de detenção. Então ele podia, a partir de um único ponto, visualizar todos os pavilhões da casa de detenção. E isso foi uma forma de arquitetura bem interessante e bem moderna para a época, porque não havia necessidade de tantos guardas, tantos vigias para fazer a ronda, né, em todos os pavilhões. E isso foi um avanço para a época. Então vamos lá. Então, né? O que é que a gente visualiza, né? Aquilo que a gente já disse. Veja, eu estava exatamente no ponto onde ficavam os vigias, certo? E dali a gente viu um corredor, mas eu tinha ao meu lado, né, um corredor, à frente outro, e no outro lado mais um corredor. Então dava para visualizar todos os pavilhões, né, da Casa de Cultura, né, da Casa da Cultura, antiga Casa de Detenção. Por fim, como a gente não pode deixar de colocar aqui, a gente colheu o depoimento de um artesão que trabalha lá na Casa da Cultura. Ele trabalha com pintura. Então a gente gravou um videozinho também sobre isso, né, conversando com ele. Então vamos colocar aqui antes que esgote o tempo da nossa aula. Ok? Então, dá-lhe aí, Jonas. Nós estamos aqui com o artista plástico Isaac Vieira. Como vocês observam, o Isaac ele trabalha com pinturas e Isso. Senhor Isaac, o senhor trabalha aqui na Casa da Cultura há quanto tempo? Eu trabalho aqui desde 86, então são mais de 30 anos que eu estou aqui na Casa da Cultura, nesse mesmo raio, que é o Raio Oeste, loja 100. E meu trabalho é no estilo impressionista, né? Trabalhamos principalmente com temas carnavalescos, que os turistas gostam muito, tipo Caboclo de Lança, Carnaval das Ruas de Olinda. Trabalhamos também com fotografias, retratando as pessoas. E assim vai, tem os imaginários, entendeu? Então todo tipo de arte nós fazemos. E como foi trabalhar com a arte nesse período da pandemia? Foi difícil, né? Porque a pandemia praticamente parou tudo. Então nós artistas, principalmente os artistas de todos os sentidos, tivemos uma queda muito grande. Isso prejudicou muito, mas a gente continuou lutando e hoje está melhorando um pouco, né? Dentro dessa perspectiva da sociedade mais moderna, Sim. mais atual, a gente Isso. trabalha muito com redes sociais. Então o senhor Correto. chegou a fazer alguma divulgação do seu Sim, trabalho? sim. Tem algum perfil que o senhor possa indicar para que as pessoas possam acessar o seu trabalho e de repente depois dar uma passada aqui Sim, para sim, conhecer? correto. Eu tenho no Face e no Instagram, é Isaac Vieira. Você vai colocar Isaac Vieira no Instagram, que aparece meus trabalhos, aparece meu currículo, um bocado de coisa em cima do artista. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Aproveita aí, gente. Segue lá no Sim. Instagram, o Isaac Vieira. Deem uma olhada nos Isso. trabalhos dele, que como vocês estão observando, trabalhos belíssimos. Acompanham e façam inclusive a indicação para que outras pessoas possam vir aqui conhecer e prestigiar o trabalho do senhor Isaac. E quando estiverem por aqui, dê uma visitada aqui na galeria, Artes e Detalhes Galeria. Ok? Ok, muito obrigado. Obrigado a vocês. Então, a gente encerra, né, a nossa aula. A gente tem aqui, ó, certo, divulgando para vocês o perfil, né, da Casa da Cultura, né, de Pernambuco no Instagram. A Casa da Cultura é apenas um dos vários locais que a gente tem
como ponto, né, de cultura, né, ponto de visitação para a gente ter acesso à cultura local, à cultura popular, à cultura recifense, à cultura pernambucana, à cultura brasileira, né? Em linhas gerais, a gente espera que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho mais sobre esse, que é apenas como eu disse, um ponto, né, onde a gente tem aí a difusão da nossa cultura. Então, nesse sentido, né, encerrar aqui a nossa aula, porque o nosso tempo já esgotou, e agradecer à professora Dini, agradecer à professora Carla. Veja, hoje a nossa aula ela está triplamente mais bonita, né? Muito Tá bem. bonita pelo conteúdo da Casa da Cultura e tá bonita aqui, ó, pela presença das duas ilustres, né? Então, A gente que professoras, agradece, professor. é isso aí. a Agradecer próxima. também a Midian. Eu acho que acertei. É isso Acertou. mesmo. Midian, nossa intérprete de Libras com nome bíblico, ó. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.